sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu e o Caio tínhamos combinado para fazermos compartilhado, mas ele não está conseguindo, tá? Então vamos fazer aqui nós mesmos, é tudo meio novo para nós, né? Essa formação pelo Facebook, eu estou acostumado mais pelo Google Meet, mas já está bom, a gente não perde a oportunidade de conhecer mais as coisas de Deus e da igreja. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a missa, ou o sacramento da Eucaristia. A missa nós chamamos de celebração eucarística, certo? E vamos falar um pouco, em linhas gerais, da sua teologia, né? Vamos tentar fazer aqui uma mistagogia da celebração eucarística e depois nos limitar hoje a partir apenas nos ritos iniciais da Santa Missa, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou o Padre Alexandre, sou pároco da paróquia São Francisco de Assis, de São José do Rio Preto. Também sou mestre de cerimônias da Diocese de São José do Rio Preto, né? Atuo, né, como mestre de cerimônias na Diocese e também sou professor das disciplinas de teologia litúrgica no Seminário Maior Diocesano Sagrado Coração de Jesus, no Centro de Estudos Superiores Sagrado Coração de Jesus, né? Dou aula nos 4 anos de teologia no seminário. É minha especialidade, né? A teologia litúrgica, também leciono na filosofia, mas a minha maior especialidade é a teologia litúrgica, tá certo? Bom, eu colocaria assim como um subtítulo para a nossa reflexão a celebração eucarística como uma pausa restauradora na caminhada rumo ao céu. Pela doutrina da nossa igreja, nós sabemos que estamos em peregrinação, somos igreja peregrina, certo? Na caminhada rumo a Jerusalém Celeste, que é os céus. E a Santa Missa acaba se tornando como uma pausa restauradora nesta caminhada, onde nós somos chamados a nos reunir em assembleia litúrgica para celebrar. E celebrar o quê? Um sacramento. Portanto, é um dos 7 sacramentos da nossa igreja. Celebrar a Eucaristia. Tá certo? Nós chamamos este sacramento de o sacramento dos sacramentos, ou o maior de todos os sacramentos, onde o próprio autor dos sacramentos, que é nosso Salvador Jesus Cristo, né? Ele é o sacramento, né? Jesus é a Eucaristia, porque ele está presente, vivo, né? Em corpo, alma e divindade na Eucaristia, tá certo? Então, vamos partir pela definição de missa. O que é a missa? A missa, nós podemos defini-la como, primeiramente, um encontro comunitário. Está certo? É claro que o sacerdote ou o bispo, nós podemos celebrar a missa sem o povo. Existe este rito no missal romano, tá bom? Mas, por excelência, primordialmente, a missa é um encontro comunitário, certo? Pena que agora em lockdown nós estamos impedidos de celebrar a missa comunitariamente, mas a princípio e primordialmente ela é um encontro comunitário. Então ela é um sinal da presença de Jesus ressuscitado e também do Espírito Santo vivificador. Vejam, não estou excluindo a presença do Pai, claro que não, porque ela também é definida como ação de graças ao Pai por Jesus Cristo na ação do Espírito Santo, certo? No entanto, quero aqui ressaltar elementos essenciais que são atribuídos às pessoas do Filho e do Espírito Santo. Então, presença de Jesus ressuscitado e do Espírito Santo vivificador, que sustenta
a igreja peregrina, certo? Nós podemos também, assim, afirmar que não se reza a missa individualmente, certo? Ela não é uma oração individual, a não ser que seja para nós sacerdotes quando estamos impedidos de celebrar comunitariamente, certo? Ela é uma oração comunitária. E nós podemos considerar que ela é uma ação simbólica, quer dizer, ela é toda rica de simbologia ou de simbolismos, de símbolos. Vejam que símbolo não é a mesma coisa que representação ou um teatro, está certo? Fiquemos bem atentos com relação a isso, né? Então, ela não é um teatro, é uma ação memorial, certo? Então, se trata de uma ação simbólica. É uma ação feita em gestos e palavras, como todos nós sabemos, isso é bom reforçarmos, né? Ela é uma refeição comunitária, certo? Nela contém comida e bebida. Qual é a comida? O pão, a bebida, o vinho, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma refeição comunitária em nome de Jesus, que torna presente o mistério de sua morte e ressurreição. Então, é importante nós considerarmos a presença do seu mistério. Nós chamamos de mistério pascal de Cristo, famoso MPC, né? Mistério pascal de Cristo. O mistério pascal de Cristo, que é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é nada mais, nada menos que justamente o centro de todo o ano litúrgico da nossa igreja, né? O centro de toda a celebração litúrgica, certo? Muito bem. Podemos também afirmar que a Santa Missa ela é uma ação ritual. Ela tem ritos. Ela é repleta de ritos, tá certo? São gestos, ações e palavras repetidas, muitas vezes ao longo da vida, como nós sabemos. E tantas pessoas aí vivem a reclamar, né, sobre a questão da repetição da missa, certo? Mas ela, de fato, é composta de gestos, ações e palavras repetidas muitas vezes ao longo da vida, para aprender, aprofundar e tornar presente o mistério da salvação. Ok? O ritual da missa é constituído por diferentes ritos e é um conjunto de ritos. E como ação ritual, tem suas normas e orientações. A gente chama de rubricas. Onde é que nós encontramos as normas e orientações acerca da Santa Missa? Na instrução geral do Missal Romano, ou nas instruções gerais do Missal Romano, certo? Naquelas letrinhas que nós temos em vermelho, né? Vermelhinhas, tá certo? Lá na instrução geral do Missal Romano. Estas normas e orientações, elas são para serem observadas e garantir a sua verdade, certo? Garantir a sua veracidade. Aliás, é o que também garante a universalidade e a catolicidade, a comunhão da igreja, né? É claro que existem diferentes ritos também. O nosso, por exemplo, é o romano, né? Mas no âmbito, dentro, né, das normas do rito romano, então garante também a unidade da igreja, certo? Ação ritual ao serviço do tornar presente, vivo e atuante o Cristo ressuscitado. Então, guardem essa palavra ou esse termo, tá? Ação ritual de serviço que torna presente, vivo e atuante o Cristo ressuscitado. Aí, às vezes, a gente pode perguntar assim, mas como assim? Então, logo nós vamos responder, né, a respeito disso, tá bom? Da última ceia de Jesus até hoje, faremos basicamente a mesma coisa. Nós fazemos basicamente a mesma coisa.
comemos e bebemos juntos, dando graças a Deus em nome de Jesus e no Espírito Santo, fazendo memória da Páscoa de Cristo, certo? Então nós repetimos ou fazemos basicamente a mesma coisa desde a última ceia até os nossos dias atuais. Na missa, como ação simbólica e ritual, existem gestos, palavras e ações essenciais, né? Estes gestos, palavras e ações essenciais não podem ser mudados. A gente chama de parte rígida da missa. Não podem ser mudados, certo? E existem também aqueles que são chamados de circunstanciais. Então, os essenciais e os circunstanciais. Os circunstanciais são também chamados de adaptáveis. Isso é importante também nós levarmos em consideração. O que é essencial? Quais são os gestos, palavras e ações essenciais? É tudo aquilo que no rito não pode mudar, certo? Diz respeito às ações que tornam presente o mistério celebrado e são definidos pela igreja, ou a essencialidade é definida pela igreja, pela autoridade da igreja. As ações, palavras e gestos circunstanciais dizem respeito ao modo, ao estilo e ao jeito de fazer ligado às culturas. Então, a liturgia também se adapta às realidades culturais, está certo? Mas a partir da ação simbólica e ritual, daquilo que é considerado circunstancial, que é adaptável. Tudo bem? Infelizmente, nós não vamos assim nos prender a definir quais são agora, né? Mas já iniciamos essa nossa reflexão, ok? A missa, portanto, é uma ação comunitária, como nós já sabemos, e também é considerada como um sacrifício. Ela é o sacrifício, ou a renovação, ou a atualização, ou memorial do sacrifício de Jesus. Aqui eu gostaria de indicar para vocês uma bibliografia do Cesare Giraldo, cujo título é Admiração Eucarística, para uma mistagogia da missa à luz da encíclica Ecclesia de Eucaristia, das edições Loyola, tá certo? Olha aí, para vocês verem, do Cesare Giraldo, né? Um clássico aí na teologia litúrgica a respeito da celebração eucarística. E ele afirma que, de fato, a Santa Missa, aqui no primeiro capítulo, né, a Eucaristia como um dom a ser descoberto a partir da celebração, é também um sacrifício. E eu gostaria, assim, de indicar para vocês também um outro subsídio, bem fininho, né, da Paulus, Eucaristia, a família de Deus em festa, de autoria do grande padre Gregório Lutz, né, que é liturgista dos nossos tempos, né, foi liturgista dos nossos tempos. Eucaristia, a família de Deus em festa. Aqui também, né, neste livreto, nós podemos chamar assim, ele, no seu 6º capítulo, afirma que a Eucaristia é sacrifício. Ela é, sim, festa da família de Deus, conforme eu já estava falando aqui para vocês, mas também é um sacrifício, renovando aí aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez no ato da crucificação, né? Se entregou para nos purificar, para morrer por nós. Inclusive, a mesa do altar simboliza para nós, né, a cruz de Jesus Cristo, que onde acontece o sacrifício, a nova aliança de uma vez por todas, tá certo? Então ficam aqui dicas, né, de bibliografia para aprofundamento de estudo para vocês, tá bom? Então, quem celebra a Santa Missa? Às vezes a gente fala assim, o celebrante é o padre fulano, ou é o bispo Dom Cicrano, né? Sim, nós padres e os senhores bispos também são celebrantes, mas não somente, né?
nós presidimos a Eucaristia, certo? E se existem outros sacerdotes na celebração eucarística, então eles são concelebrantes, certo? No entanto, quem celebra a Eucaristia é toda a comunidade reunida e servida por ministros e servidores, né? Nós, sacerdotes, presbíteros, né? Os diáconos e os senhores bispos, somos ministros ordenados, certo? E existem também os ministros extraordinários da Eucaristia ou da palavra, que também servem dentro da celebração eucarística, tá bom? Mas todos são celebrantes. A Eucaristia é formada por uma assembleia litúrgica, né? Todos são celebrantes. A palavra missa vem do termo missão, que significa despedida e, ao mesmo tempo, envio, né? E se trata do envio missionário. Era aquele envio missionário que era apanhado da bênção solene, muito valorizado pelo povo. Tanto que no final da missa, nós vamos ter um período de formação a partir dos ritos finais. Existe a imposição das mãos do presidente da celebração e de outros ministros ordenados que estiverem aí concelebrando, e estes dão a bênção solene, né? Assim, missa tem sentido de bênção e acaba sendo sinônimo de Eucaristia, que significa ação de graças, né? Rendição de ação de graças ao Pai, significa gratidão, ação de graças ao Pai por Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela é a ação de reconhecimento e de agradecimento pela ação do amor de Deus em Jesus e no Espírito Santo, em favor do seu povo escolhido, do seu povo eleito e também reunido em liturgia. A Eucaristia também é o memorial da Páscoa de Jesus Cristo, certo? Da obra realizada pela vida, morte e ressurreição, atualizada pela ação litúrgica. Então, chegamos naquilo que eu pedi para vocês guardarem um pouquinho no significado do termo, né? Ela é memorial. Observem bem, ela é obra realizada, atualizada pela ação litúrgica. Pela língua portuguesa, se nós formos pesquisar o significado de memória lá no dicionário, muitas vezes nós vamos encontrar memória significa apenas lembrança, né? Nós imaginarmos um fato que ocorreu em um determinado dado histórico, né, cronológico, lembrança apenas. No entanto, em termos de teologia litúrgica, memorial tem uma carga de significado bem diferente. Podemos traduzir em atualização. Fazer memória é atualizar, é reviver aquilo que ocorreu em um determinado momento da história, de fato, né, no Kairoí, no tempo oportuno de Deus, né? Mas nós revivemos através dos símbolos que existem na ação litúrgica, dos ritos, né, que nós celebramos, nós revivemos este fato, né? A gente se utiliza dos termos em grego, né, Kairoí, Rosax, né, que é a atualização aí do momento da salvação, no tempo oportuno, que é o significado memorial da ação litúrgica atualizada, né, que atualiza um determinado momento histórico, tá certo? A Eucaristia é também mistério de doação, de entrega incondicional, mistério de amor. É aquilo que Jesus nos afirma no Evangelho, né? Ninguém tem maior amor do que quem doa sua vida por amor aos seus irmãos, aos seus amigos. Na Eucaristia, o cristão comunga do amor de doação de Cristo, ficando habitado e comprometido a viver essa mesma caridade em todas as suas atitudes e comportamentos de vida. Então, toda a ação que nós celebramos, na verdade, ela deve ocorrer, né, na prática daquilo que nós celebramos, no nosso dia a dia, né? Por isso, na verdade, a missa nunca acaba, né? Ela é contínua, é a nossa vida toda, tá certo? Então, nós colocarmos em prática aquilo que nós celebramos.
Os liturgistas consideram atualmente, e por um vasto estudo, né, que a expressão central da celebração eucarística está na carga de significado daquilo que o presidente da celebração diz na oração eucarística, que é a oração eucológica maior. Eis o mistério da fé. Nós celebramos em toda a missa, no conjunto, o mistério da fé que nós temos, né? Que é o mistério pascal de Cristo. Vejam, gostaria aqui de ressaltar a vocês que é apenas uma forma pedagógica, metodológica, que nós estamos subdividindo a Santa Missa em partes, né? Tanto que estou fazendo aqui uma introdução geral sobre a celebração eucarística, né? E aí nós vamos iniciar o nosso estudo, a nossa formação, a partir dos ritos iniciais. Mas na celebração, na ação litúrgica, nós não podemos dividir a celebração eucarística de forma alguma. Ela é como um todo, está certo? Ela é como um todo. Tanto que ela é subdividida em duas partes do ponto de vista pedagógico, metodológico, apenas para o estudo, né? Mas também na celebração. Mas é melhor para o nosso estudo, né? Nós chamamos de primeira porção celebrativa, é até o termo utilizado pelo Giraldo, né? Neste livro e em outros também que ele é autor, e segunda porção celebrativa. Ele também chama de pilares estruturais da celebração eucarística, tá certo? E alguns outros autores chamam de partes da missa, ou missa parte por parte, né? Mas na ação litúrgica não existe, então, essa subdivisão. Então, nós estamos dentro dos ritos iniciais, que fazem parte, nos pilares estruturais da missa, da liturgia da palavra, tá certo? Então, liturgia da palavra e liturgia eucarística são os dois grandes pilares estruturais da celebração eucarística, tá bom? Muito bem. Na Eucaristia, Jesus revela-nos um amor levado até ao extremo, um amor sem medida, um amor que dá a própria vida pela vida da humanidade, pelo bem dos outros. A Eucaristia, além de sacrifício, como eu já disse, é banquete, é ceia de comunhão. A meta da Eucaristia é sempre a junção das duas palavras, comum mais união, que dá comunhão, né? Isso é importante. Um pouquinho sobre o significado do termo mesa, que é simbólica. A mesa é simbólica. Que mesa é essa? Como eu já disse, o altar, né? Às vezes a gente chama de altar aquilo que na verdade tem como nome de presbitério. O altar é a mesa, onde ocorre o sacrifício e também o banquete, né? Um momento de alimento, certo? Então a mesa tem uma carga simbólica. Ela não é apenas um lugar para saciar a fome, olhem só, mas espaço de relação. Tem uma carga significativa grande. Comer significa, então, comungar. Olha só, comer significa comungar. Ao me alimentar, comungo com o outro que também se alimenta. Também ressalto aqui o significado dentro do comungar, compartilhar. Compartilho com ele um pouco do meu ser, da minha intimidade, dos meus projetos, e acolho e me alimento do que o outro compartilha. É um momento de intimidade, de partilha de vida. Isso é importante, é interessante. Quando nós acolhemos de coração uma pessoa em nossas casas, meu povo, nós já não levamos, aliás, nós levamos essa pessoa diretamente para a mesa, para a cozinha. É ali que nós partilhamos a nossa vida, para o íntimo do nosso ser, da nossa habitação, do nosso lar. Quando nós não queremos intimidade e essa pessoa vai fazer uma visita para nós, onde é que nós a recebemos? Na sala de visita, ali na frente. Trata o que tem de tratar, sem intimidade, sem proximidade, sem compartilhamento, né? E depois se despede, depois vai embora.
tá certo? A experiência de comer sozinho é sempre muito triste, vocês concordam comigo? Por isso que ressalto a dimensão comunitária da Santa Missa, da celebração eucarística, e ressaltei lá no início desta nossa live, ok? A Eucaristia, portanto, é ceia, mistério de comunhão. Na Eucaristia comungamos o quê? Comungamos com Jesus. Comungamos com os nossos semelhantes, com a natureza, com a criação divina. Olha só as dimensões presentes na celebração eucarística. Ao receber a hóstia consagrada, e a própria palavra hóstia significa consagrada, portanto já é corpo e sangue de Cristo, na verdade hóstia é corpo de Cristo, antes nós a chamamos de partícula, né? O pão sem fermento, os cristãos comungam a presença viva de Jesus eucarístico. Nossa vida recebe a vida dele, que nos revigora e fortalece. Então, o alimento significa para nós revigoramento, fortalecimento. Tornamo-nos um com ele. É o que ele mesmo diz a respeito do seu desejo, quando expressa lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Que todos sejam um. Então, nós comungamos também com os nossos semelhantes e com Jesus. Fazemos comunhão com Jesus. E até mesmo do ponto de vista biológico, né? Quando nós comemos da hóstia, né? Pela nossa capacidade de assimilação na natureza vital, as substâncias, os elementos que fazem parte da hóstia também passam a fazer parte do nosso corpo. Que mistério lindo, né? Que nós celebramos e nós comungamos. Gostaria aqui de colocar para vocês também um outro subtítulo definindo a Eucaristia como um mistério celebrado e vivido. Vejam, o pão eucarístico simboliza a vida cotidiana e o vinho, aqueles momentos de profunda felicidade que nos faz sentir que vale a pena estar vivo. Tanto que o vinho também tem significado bíblico de alegria, né? Então, o pão eucarístico simboliza a vida cotidiana e o vinho, os momentos de profunda felicidade que nos faz sentir que vale a pena estar vivos. Não se pode comungar com Jesus sem comungar com os que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Uma Eucaristia que não se traduz em amor concretamente vivido é em si mesma incompleta. Isso na prática, né? Porque o sacramento é ex opere operato. Em si só, por si só ele acontece, né? Então, gente, vejam só, atenção. Não basta ir à missa e comungar. É até um termo um tanto estranho para a teologia litúrgica, né? Ir à missa. É preciso fazer da vida uma Eucaristia. Celebrar a missa. Então, implica em fazer da vida uma Eucaristia. Em seu profundo significado, fazer da sua própria vida uma ação de graças ao Pai. A partir daquilo que nós comungamos, que é o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Em cada Eucaristia, Jesus nos diz, façam isto em memória de mim. É bíblico isso. Vivam e tenham os mesmos gestos que eu tive, é o mesmo significado. Quando Jesus diz, façam isso em memória de mim, é para celebrarmos, naquilo que é rígido, renovarmos, atualizarmos, fazermos memória, desde a última ceia, lá a missa, celebrada por nosso Senhor Jesus Cristo, mas também viver e ter os mesmos gestos que Jesus teve no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Portanto, gente, olha só, comungar significa tornarmos-nos não apenas cristãos, mas o próprio Cristo, como diz Santo Agostinho, me utilizando da patrística, da tradição, fundamentando-me na tradição da igreja. Então, Santo Agostinho nos afirma, comungando, tornamo-nos não apenas cristãos,
mas o próprio Cristo, um alter Christi, agindo como o próprio Cristo. No âmbito da Eucaristia, como mistério celebrado. Então, dentro da questão da celebração, do celebrar. Os sinais essenciais do sacramento da Eucaristia são o quê? O pão de trigo e o vinho da uva, certo? Sem os quais não pode haver Eucaristia. Em termos de teologia sacramental, podemos afirmar que a matéria do sacramento da Eucaristia é o pão de trigo e o vinho de uva, certo? Sobre os quais o sacerdote invoca a força do Espírito Santo, nós chamamos lá dentro da oração eucarística de epiclese, né? Transformando-os em corpo e sangue de Jesus. A epiclese, tirada de uma das orações eucarísticas, né? Diz o seguinte: nós vos suplicamos, Pai de bondade, é a segunda, né? Que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só que interessante. Precisamos dar essa pausa, parar aqui, para que nesta formação, nesta aula, nós possamos reparar e até observar bem, né, partes da missa que de repente nós deixamos passar, né? Não damos muita importância, tá certo? Então isso é importante nós ressaltarmos aqui. Qual é a nossa resposta, né, na oração eucarística quinta? Mandai o vosso Espírito Santo. Eu até fiz a minha dissertação da pós-graduação na PUC de São Paulo, né, me especializando em liturgia, especificamente nas orações eucarísticas. É muito bonito nós estudarmos sobre as partes da oração eucarística, né? Nos sinais do pão e do vinho, deixados por Jesus, nós nos tornamos no hoje, olha o significado memorial, no hoje, contemporâneos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Olha o valor da celebração da Santa Missa, meu povo, e que às vezes a gente nem se prepara, não é? Para poder celebrá-la, a gente vai apenas para cumprir tabela, para cumprir preceito. Devemos sim cumprir preceito, claro. No entanto, gente, nos apaixonar pela celebração eucarística, nos apaixonar pela Eucaristia, e não apenas porque Jesus está ali presente. De fato, é sim, mas também porque nós nos tornamos contemporâneos deste ocorrido histórico há mais de 2021 anos atrás. Desta graça. Gente, é uma oportunidade ímpar, é uma graça para nós. Comendo do pão e bebendo do cálice, participamos do acontecimento histórico, único e irrepetível de nossa salvação, mas que nós atualizamos pelo memorial, né, que é um termo técnico próprio da teologia litúrgica, certo? O pão que repartimos é aquele que Jesus repartiu como entrega de seu corpo por nós. O cálice que bebemos é aquele que Jesus bebeu na última ceia, anunciando seu sangue derramado pela humanidade. Nós somos chamados a nos tornarmos seres eucarísticos, portanto, correto? E ser eucarísticos significa dar graças, fazer de nossa vida um dom a Deus e aos seus irmãos, aos nossos irmãos. É a nossa vocação, que culmina naquilo que chamamos de vocação universal, a santidade. Somos chamados a sermos santos a partir do momento em que também nos tornamos seres eucarísticos. Nosso dever também, lá no prefácio, também nos chamamos assim, dizendo que é nosso dever e nossa salvação. Olha só que coisa. Passamos da morte para a vida. Um momentinho só, pessoal, eu vou colocar o meu notebook para recarregar, tá bom? Um momentinho, por favor.
de volta. Então, aqui implica a questão do prêmio, da promessa que Deus faz em Jesus Cristo para nós, da eficácia, né, da celebração ou atualização do mistério pascal de Cristo, que é a vitória da vida sobre a morte, inclusive para nós também. Né? A vitória da vida sobre a morte, inclusive para nós. Muito bem. Que pena que nós não temos tempo para interagir e eu ver aqui para sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Mas, quem sabe um dia haverá uma forma de nós fazermos pelo Facebook, porque aí a gente consegue alcançar o maior número de pessoas possível. Essa formação também é uma forma de evangelização. Nós vamos então adentrar propriamente nos ritos iniciais. Até agora, nós nos limitamos a uma pequena introdução geral à teologia da celebração eucarística ou da Santa Missa. Quisera eu ter tempo para fazer uma introdução maior, como já fiz ou faço com os seminaristas e estudantes de teologia, né? Candidatos ao presbiterato. Mas não dá tempo, né? Nem na faculdade também dá tempo. Mas vamos em frente. Os ritos iniciais, eles fazem parte da primeira porção celebrativa da Santa Missa, ou do primeiro pilar estrutural da celebração eucarística, a liturgia da palavra, tá bom? Daquele bloco ali, que é composto por ritos, e um deles ritos dentre os quais, né, são os ritos iniciais. Eu gostaria de, ao mesmo tempo, fundamentar biblicamente os ritos iniciais a partir da literatura lucana, do Evangelho de São Lucas, tá? Lucas, capítulo 22, versículo 15. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. O que são os ritos iniciais? Vamos então defini-los. Podemos assim definir a partir dos teóricos nossos, né? Dionísio Boróbio fala sobre essa questão, né? Quando ele fala sobre um outro assunto importante também, interessante, dentro da liturgia, a dimensão estética da liturgia, a arte sagrada, espaço para a celebração, da Paulus, tá? Ele fala que os ritos iniciais, eles são um conjunto de vários elementos, tá? O padre Wellington Cardoso Brandão, quando ele chama a missa de uma ação emocional, passo a passo, da Paulus também, chama os ritos iniciais de conjunto de vários elementos. Tá bom? Tá bom? Também o José Raimundo de Melo, ele também usa este termo no seu livro A Missa e Suas Partes, para celebrar e viver a Eucaristia, das Paulinas. Ele foi meu professor no mestrado em São Paulo, né? José Raimundo de Melo, liturgista. Esse livro aqui. Vale a pena também, né, nós termos e aprofundarmos nos nossos estudos. O Taborda também fala usando este termo de conjunto de vários elementos. Ele, na verdade, fala sobre elementos. Num livro clássico das edições Loyola, da coleção teológica, Francisco Taborda, famosíssimo, né, no mundo da liturgia, o Memorial da Páscoa do Senhor, ensaios litúrgico-teológicos sobre a Eucaristia. Muitíssimo bom esse livro aqui, tá bom? Então, sempre muito bom vocês obterem algumas literaturas, né? Então, Lili, não peguei nenhuma aguinha para tomar aqui, né? Mas logo a gente termina e a gente vai se adaptando. Quando eu vou dar aula, eu pego. Tem até minha garrafinha aqui, né? Que eu ganhei da Tupperware. Mas hoje eu não peguei, que eu cheguei bem corrido da missa lá da igreja, né? Então, quais são os vários elementos que fazem parte dos ritos iniciais? Primeiro, a acolhida.
que, segundo o Giraldo, né, ele afirma que a saudação de uma reunião, da reunião litúrgica, que é da Santa Missa, é o elemento de sustentação dos ritos iniciais. Olha que interessante. Ele é o elemento de sustentação dos ritos iniciais. Depois da acolhida, a gente também considera o canto de abertura, que na verdade ele ocorre antes da acolhida, né? Junto com a procissão. O que significa a procissão, meu povo? Quando nós saímos lá do início da entrada da igreja e vamos até o presbitério, significa que nós somos igreja militante, igreja peregrina, que caminha no cotidiano, né, no crescimento, rumo a Jerusalém Celeste. Olha só, vamos crescendo, né, nessa procissão de entrada. E por que o sacerdote presidente, seja presbítero ou bispo, está atrás, né? E a cruz processional está na frente. Na frente a cruz processional, porque nós olhamos para a cruz que nos conduz à abertura das portas dos céus, né, na Jerusalém Celeste. E quem nos conduz é o próprio Cristo na pessoa do sacerdote ordenado. Olha só que legal, né, que vai atrás, tá certo? Depois, o terceiro elemento, o beijo do altar, que é o beijo do altar, vamos falar depois de cada um, o sinal da cruz e a saudação, né, que é o elemento de sustentação dos ritos iniciais. Depois vem o ato penitencial, ou a aspersão com a água, a ladainha do Senhor tem de piedade de nós, que nós chamamos de Kyrie, né? O hino de louvor, nas missas dominicais, festas e solenidades, com exceção dos domingos do Advento e da Quaresma. A oração inicial, que também é chamada de oração do dia ou oração coleta, que faz parte das orações ecológicas menores que estão presentes no missal romano. Tudo bem? Sobre a acolhida, eu até fiz uma confusão aqui quando falei de saudação e acolhida. O que o Giraldo afirma, né, que o elemento de sustentação dos ritos iniciais é a saudação, não é a acolhida. Tá? A acolhida é feita pelo animador, que não necessariamente precisa acontecer, tá bom? Pode ter, como não pode ter o animador, que a gente chama de comentarista, né? Na maioria das comunidades, tá? A acolhida, ela é composta da procissão e o canto de abertura, não precisa ter uma munição inicial, necessariamente, se não tiver, não há nenhum pecado nisso, tá bom? E colocam a igreja no caminho eucarístico e rememoram a caminhada para a terra prometida rumo a Jerusalém Celeste, como havia dito para vocês. É o caminho da Assembleia reunida que, junto ao ressuscitado, vai até a terra prometida, como aconteceu também lá nesta prefiguração, né, no caminho da libertação do povo hebreu antigo, que foi libertado por Moisés, representante de Deus, né, da escravidão do Egito. Depois, a saudação ao altar e ao povo. É esta saudação que o Giraldo afirma que é o elemento de sustentação dos ritos iniciais, que assim faz reunir liturgicamente a Assembleia. Tá bom? O presidente da celebração faz uma inclinação diante do altar, que é sinal de reverência, humildade e confiança a Deus, certo? Ele beija o altar, né? Nós padres e o bispo e também os diáconos beijam o altar, que é sinal de amor, honra, amizade, união e reconciliação. E vem mais um outro significado interessante. É o beijo da esposa. Olha só. O sacerdote que representa a igreja, que é a esposa de Cristo, beijando o esposo, que é o altar, que representa o próprio Cristo, que é esposo da igreja, que a ama tanto a ponto de dar a sua vida por ela, que somos nós. O sacerdote, então, representa, né, o ordenado, o presbítero, ou o bispo e até mesmo os diáconos,
nós representamos, né, a igreja toda como esposa de Cristo, como um sinal de amor, de honra, amizade, união, reconciliação e saudação. Tá bom? Em alguns momentos também existe o incenso, né? Nas festas, nas grandes festas, solenidades, né? E pode ser usado também aos domingos das Páscoas semanais, né? Na Páscoa semanal. O que é o incenso? É um gesto litúrgico em reconhecimento de Jesus Cristo morto e ressuscitado, como centro da nossa fé e do nosso culto. Então, sempre o centro é nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristocentro, né? Mistério pascal de Cristo. A ação litúrgica tem como centro o mistério pascal de Cristo. Ainda dentro dos ritos iniciais, temos o sinal da cruz, que historicamente, segundo Giraldo, lá desde os primórdios, bebendo da fonte da igreja primitiva, não necessariamente ainda acontecia. Existe um livro que se chama Peregrinação de Etéria, né, do século IV da era cristã, início do século IV da era cristã, e diz respeito a Etéria, uma monja, né, que peregrinou em Jerusalém para poder anotar, né, as ações litúrgicas que existiam dali. É um dos mais antigos escritos que temos, né, que falam sobre as ações litúrgicas, as celebrações litúrgicas, inclusive a eucarística, né, que não falam ainda do sinal da cruz, da invocação da Santíssima Trindade no início da missa. Ela ocorreu bem depois, ou talvez alguns séculos depois, tá bom? Justino também fala sobre isso, tá bom? Desde o século II. Mas, na nossa atualidade, e antes, inclusive, do Concílio Vaticano II, e antes, inclusive, da Idade Média, já se tinha o sinal da cruz, que indica até hoje que a oração é litúrgica, é trinitária, e pelo gesto de traçar a cruz, é também cristológica, pois lembra a cruz em que Jesus se entregou por nós e trouxe a salvação ao mundo. Com esse gesto, é como se o presidente, né, seja presbítero ou bispo, dissesse: declaro constituída essa Assembleia Litúrgica. Olha que legal, que bom. A saudação inicial, que o Giraldo considera como elemento de sustentação dos ritos iniciais, é um gesto do presidente que acolhe, olha só, com sinceridade, são os elementos que ele coloca como um atributo próprio dentro da ação do presidente da celebração, né? E também o José Aldazábal. Um momentinho que eu vou pegar aqui na minha biblioteca, que eu já deixo aqui em cima da minha mesa para dar aula para os seminaristas. Neste livro aqui da editora Vozes, a Eucaristia, do Aldazábal, que é um outro liturgista de peso nas reflexões teológico-litúrgicas, né? Ele fala sobre a Assembleia Litúrgica e sua presidência. O Diego Munhoz também fala sobre isso, né? Aqui nas páginas 130 a 132, sobre a Assembleia Litúrgica e sua presidência. E ele fala que o presidente da celebração, ele tem que agir como um gesto, né, de sinceridade, comunicabilidade, postura, atenção especial às pessoas que estão ali, constituindo a Assembleia Litúrgica, direção e unção, né? Olha só, vou repetir para vocês os gestos que principalmente o Aldazábal e o Diego Munhoz nos fala sobre isso, mas também o César Giraldo. Aqui neste livro, Num Só Corpo, é um clássico, né, da teologia eucarística, que é um tratado mistagógico sobre a Eucaristia, da Edições Loyola, também nos fala. Mas principalmente quem organiza isso é o Aldazábal, tá? O presidente deve acolher, né, a Assembleia Litúrgica com sinceridade, com comunicabilidade, com postura, atenção especial aos celebrantes, direção
e unção. Eu usei isso na minha dissertação de conclusão do curso de pós-graduação em liturgia, né? A todos os presentes, para formarem a Assembleia dos Batizados com o tamanho do coração de Deus Pai, conduzindo-os a uma particular disposição espiritual. Eu até lecionando Liturgia 3, né, que é a celebração eucarística para os seminaristas do terceiro ano de teologia, aliás, segundo ano de teologia, né, agora não me lembro mais, mas falava sobre esta questão dos gestos deles, né, que enquanto sacerdotes ordenados depois, deverão prezar, né, por agirem assim, tá bom? Sobre o ato penitencial, olhem só, nem sempre o ato penitencial, desde a comunidade primitiva, né, já havia da forma em que nós celebramos, tá bom? Ele iniciou-se quando o Papa, na missa estacional romana, chegava à frente ao altar em silêncio para se reconciliar, né, como representante de toda a esposa do Cristo, que é a igreja, para se reconciliar com Cristo e celebrar a Eucaristia dignamente. Isso depois se expandiu para toda a Assembleia Litúrgica, né? Então, o ato penitencial ajuda a Assembleia a resgatar a dignidade fundamental de batizados, ao mesmo tempo que manifesta o anseio de restauração da dignidade. Para isso, é necessário um esvaziamento e entrega. Então, essa é a atitude não só do presidente da celebração, mas de todos os celebrantes, uma atitude de esvaziamento e entrega, tá certo? O hino de louvor, que nem sempre ocorreu e que nem sempre fez parte da missa, mas depois se tornou parte constituinte da missa, né? Rígida, né? Da missa, principalmente e notoriamente, justamente com relação aos domingos, com exceção da quaresma e do advento, né? E nas solenidades, e nas festas também. De cunho natalino pascal e cristocêntrico, se a gente acha que ele é trinitário, e cantamos qualquer música, qualquer cântico por aí, né? Glorificando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, não é. O hino de louvor é de cunho cristocêntrico, portanto a gente tem que seguir, sim, né, a letra que está ali no missal romano, né, que é oficial, é rígido, a gente não pode fugir desse hino de louvor. Assim também como lá no ato penitencial tem que haver o Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Não é porque é ato penitencial e qualquer cântico que fale de perdão vai se cantando, pedindo perdão, valorizando apenas o intimismo, né? Mas tem a parte rígida e faz parte da parte rígida da missa, tá certo? E por que o hino de louvor é cristocêntrico? Por se enquadrar no tema da encarnação e da glorificação do Filho ressuscitado, que está à direita do Pai, na ação do Espírito Santo. Tá certo? Então, existe como ação, né, tênue do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No entanto, ele é cristocêntrico, tá? A oração coleta, que também é chamada de oração do dia. Em alguns lugares também nós ouvimos o nome de oração inicial, tá? Mas é melhor que chamemos oficialmente de oração coleta. Ela vem trazer o sentido litúrgico da celebração e reunindo, por isso coleta, ela coleta, né? Há uma coleta, reunindo todas as orações da Assembleia, que é feita, né, pelo presidente da celebração, em nome da Assembleia Litúrgica, ditas no silêncio, porque deve haver uma pausa, a hora que o padre ou o bispo profere esse chamado, né? Oremos. Houve até uma época nas missas para crianças, rezemos, né? Mas o oficial é oremos. Faça uma pausa, né? E as nossas orações são ditas em silêncio, né? Em geral na Assembleia. Então são coletadas pelo presidente da celebração, que
então proferem a oração coleta, que é oficial, que também valoriza a catolicidade da igreja, né? A universalidade da igreja, tá? E também a via de passagem para a liturgia da palavra em si, né? Propriamente dita, né? A liturgia da palavra, tá bom? O que destacar nos ritos iniciais da celebração eucarística? Primeiro, prestem bem atenção, a acolhida alegre e fraterna das pessoas. Isso é importante. E até o Papa Francisco valoriza muito isso, né? Na América Latina, tanto que ele é argentino, e também na África, né? Segundo, o clima orante e de tranquilidade. Clima orante. Não é para ficar batendo papo dentro da igreja, tampouco dentro da sacristia. O silêncio orante nos ajuda a formar um clima orante, a nos preparar para celebrarmos a Eucaristia. Gente, papo de comadre tem que ser fora da igreja, né? A gente se comunica na igreja para bem celebrar, não papeia, não coloca os assuntos em dia, né? Então, o clima orante de tranquilidade precisa ser prezado, valorizado dentro da igreja, que é local sagrado, certo? 3. A organização do espaço celebrativo é importante, não pode ser carregado. A austeridade faz parte do espaço celebrativo, tá? Eu queria achar aqui novamente o livro que fala sobre a dimensão estética, né, da Eucaristia. Aqui, que é do Dionísio Borobio. Ele fala sobre essa questão da organização do espaço celebrativo, austero e ao mesmo tempo belo, né, que revela a riqueza de Deus, com símbolos lindos, né? Então, organização do espaço celebrativo. Cuidado com a criatividade selvagem, viu, gente? Criatividade nem sempre é sinônimo de liturgia, né? A gente precisa saber discernir o que fazemos aí nas nossas igrejas, né? Tudo o que favoreça a constituição de um povo celebrante. Então, o termo celebrante lá na introdução geral que eu fiz, né? Falei aí para vocês da teologia da celebração eucarística, né? Está aqui no que devemos destacar nos ritos iniciais da Santa Missa. Tudo que favoreça a constituição de um povo celebrante. Depois, valorizar o mistério celebrado. Nunca perder o foco. Às vezes nós somos tentados a perder o foco, né? Então a gente precisa prestar bem atenção nisso, o mistério celebrado. E a harmonia da equipe, que não é formada apenas pela equipe do padre, né? Ou do presidente da celebração, seja padre ou bispo. Claro que ele preside, nós padres e os bispos, nós presidimos, né? Mas deve haver harmonia entre a equipe. E para haver harmonia entre a equipe ou dentro da equipe, é preciso, é essencial que haja formação, que haja reuniões, né, para isso. E às vezes até mesmo ensaios, viu, gente? Para a gente não dar fora. Então, a harmonia da equipe. Existe até uma disciplina dentro da teologia, que é a liturgia 4, que diz respeito à pastoral litúrgica. E a harmonia da equipe diz respeito aos estudos voltados para a pastoral litúrgica. Principalmente é o que nós temos de mais novo, que na verdade é antigo, né? Documento 43 da CNBB. Né? Mas temos outras incitações, outras reflexões sobre este caso, né? Da pastoral litúrgica. Tá certo? Então aqui nós encerramos o nosso estudo sobre os ritos iniciais, né? Agora, a partir de agora, a gente entraria na liturgia da palavra e vamos parar por aqui, porque já temos um tempo de 1h07 de duração para essa formação, tá bom? Nós voltaremos a nos encontrar para continuarmos esta formação.
E aí eu gostaria de falar para vocês quando será na nossa programação da Paróquia São Francisco de Assis. E aqui quero deixar já disponível, né, a Catedral de São José, da nossa Diocese de São José do Rio Preto, na pessoa do cura da Catedral, querido amigo Padre Deusdete, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar, também aí chamar as pessoas, será também pelo Facebook, através da live, e nós continuaremos na quarta-feira, tá certo? Quarta-feira que vem, às 19h45, assim que eu encerrar, terminar a missa na Igreja São Francisco, corro aqui para o meu escritório na casa paroquial para fazer então a live da formação, a segunda parte de formação, tá bom? Liturgia da Palavra. Depois, na quinta-feira, nós, depois da missa, também faremos a terceira parte desta formação, liturgia eucarística e ritos finais, tá bom? Então, vamos continuar na nossa formação. Que pena que não dá para aprofundar, né, gente? Nós estamos numa live, não dá nem para prender a atenção das pessoas. Do ponto de vista pedagógico e metodológico, nem é aconselhável, né? Mas é importante que a gente se reúna, nem que seja virtual, né, à distância, para poder refletir sobre a liturgia. Depois eu vou também propor a vocês outras formações, tá? Que outras formações são essas? Continuar na liturgia, mas na Semana Santa, como por exemplo no sábado, às 10 horas da manhã, nós refletiremos sobre o Domingo de Ramos, tá bom? Eu agradeço então o acompanhamento de vocês nesta live, através da página do Facebook da Paróquia São Francisco de Assis de São José do Rio Preto e também da Catedral de São José do Rio Preto, tá bom? Que Deus os abençoe sempre. Um bom descanso, né? E fiquem em casa se puder, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, de São José e São Francisco de Assis, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Um grande beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.